Fala galera, bem-vindos ao canal do Tio Saulo Mais Café. No nosso episódio de hoje nós iremos falar sobre Gregor Johann Mendel, também conhecido como Mendel. Eu tive que anotar aqui o nome dele porque de cabeça eu não lembro não. Mas é porque quando nós estudamos, a primeira, segunda de Mendel, não sei o que, o trabalho de Mendel e por aí vai. Então pessoal, o trabalho de Mendel ele foi interessante porque ele conseguiu fazer anotações de cruzamentos genéticos variados de ervilhas. Pô, Saulo, mas ele simplesmente só pegou e anotou isso? Não, não. Imagina você, durante mais de 20 anos da sua vida, praticamente todos os dias, anotando os resultados do cruzamento genético entre as ervilhas. Aí você pega e anota o resultado de como é a característica da planta, crescimento, resistência, assim por diante. De... O quê? Não, pode continuar pra você pegar o negócio no guarda-roupa. Ah, pega aí, pô, dá nada não. Cecília tá te vigiando. Vai pegar não? Então, o que acontece? O Mendel, ele teve um trabalho brilhante, massa demais. Por quê? Ele ficou anotando muito tempo. Aí vocês devem ter perguntado assim, pô, mas esse cara fazia o que da vida, já que ele tinha tanto tempo para fazer isso? Não me leve a mal, mas ele era um frade agostiniano, vivia no mosteiro. Eles tinham que cultivar o seu alimento para poder manter o mosteiro funcionando e tudo mais. E os frades, eles além de fazerem várias orações, eles possuem diversos deveres e afazeres para poder cumprir durante o dia. Então, já que Mendel ele fazia, como que eu posso dizer, ele tinha tempo, né, para poder cuidar das hortas, então ele aproveitava fazer essas anotações. Mas aí, provavelmente deve ter despertado a curiosidade de Mendel e ele começou a notar as características genéticas que saíam daquelas plantas. É claro que ele não sabia o que era um gene, o que era genética e tudo mais, ele apenas fez as anotações. Então, o que acontece? Ele começou a fazer a observação, pegava uma semente, plantava, depois fazia o cruzamento entre os pólens das plantas e no final das contas, resolveu o problema da Cecília. E depois do cruzamento, o que acontecia? Ele simplesmente pegava e anotava o resultado, cruzava de novo, anotava o resultado. E com o passar do tempo ele percebeu que havia uma espécie de repetição de características. Isso é interessante porque algumas características que elas são dominantes, elas irão aparecer. E na ausência da característica dominante vai ter a característica recessiva. É aquela que na ausência do dominante ela aparece. Por exemplo, nós temos aqui a Cecília. A Cecília, né, tem um olho azul e o olho verde eles são recessivos. E o olho castanho, ele é dominante. Pô, Saulo, mas como que aconteceu na situação da Cecília, já que ela tem um olho recessivo e você é dominante? Tanto eu quanto minha esposa, chega aí, é bom que você carregue esse neném aqui. Ó, castanho, azul. Tem duas hipóteses. Ou a neném não é nossa, Mistério para os próximos capítulos. Ou foi adotada. Só que existe uma explicação na genética para isso. Existe o gene dominante e recessivo. Uma pessoa pode ter tanto o gene dominante quanto o recessivo. Meu pai, olho azul, minha mãe, olho castanho. Então, a partir desse cruzamento, gerou o que a gente chama de azão-azinho. Azão é dominante, azinho recessivo. Minha esposa é praticamente a mesma coisa em relação à família dela, né? Só que aí o que acontece? Quando tem, por exemplo, azão e azim, faz o cruzamento com azão e azim, existe uma chance de ter uma característica recessiva nesse cruzamento. Serve para as plantas, animais de modo geral. E foi essa grande sacada que Mendel ele conseguiu perceber. Até porque dá para fazer o cálculo probabilístico, por exemplo, da nossa espécie, tá? Das características do provável, né, do seu filho, da sua filha, ou sei lá mais do que.
se pode ter alguma doença ou não genética nos seus descendentes, assim por diante. Então isso é muito interessante. Por exemplo, quando eu e minha esposa, né, decidimos querer ter filhos e tudo mais, antes de casar, é claro, né, porque a pessoa casa para ter filho, tá? Então, quando nós decidimos, ela tem o sangue B positivo, tem o sangue A positivo. Só que a nossa filha saiu com o sangue B negativo. A chance de acontecer o negativo fica em torno de 6%. Deveria ter vindo positivo, mas é aquela história, né? Dominante, recessivo, essas paradas assim, aconteceu. E o sangue A e B, eles são dominantes, mas eu acreditava que poderia vir AB positivo, é probabilidade, não quer dizer que vai acontecer isso, tá? Então a grande sacada de Mendel foi isso daí. Só um detalhe, já que está falando de Mendel, ele viveu por volta de 1822 a 1884, na região ali do Império Austríaco, lá antigamente, né? Onde hoje é a República Tcheca. Então pensa, o cara desse daí teve essa ideia de fazer essa grande descoberta e hoje nós usamos para fazer um monte de coisa, tá bom? É claro que a genética hoje está avançada, com edição de genes e tal, e por aí vai, mas isso aí é um assunto para um outro momento. Então pessoal, um forte abraço, se gostaram do vídeo deixa o like, compartilhe com os doidão aí. Valeu, tchau, fui!